Boa noite, alunos do curso de Enfermagem do Trabalho. Hoje a gente vai para mais uma aula, a nossa segunda aula, falando sobre estrutura organizacional, tá bom? Como de costume, eu vou deixar os slides disponíveis para consulta. Vou deixar uma atividade complementar e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Eu vou compartilhar a tela da aula com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona a estrutura de enfermagem do trabalho dentro de uma instituição, tá bom? Independente de qual ela seja, tá? Deixa eu fazer a apresentação aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre estrutura organizacional, tá bom? Qual que é o conceito, né? Então, o que significa essa estrutura, né? Então, é a forma pela qual as atividades desenvolvidas por uma organização são divididas, organizadas e coordenadas, né? Inclui a descrição dos aspectos físicos, humanos, financeiros, jurídicos, administrativos e econômicos, ou seja, o que eu preciso ter para montar e ter uma estrutura com relação à enfermagem do trabalho, à medicina do trabalho dentro de uma empresa, tá? Cada uma tem a sua estrutura idealizada de acordo com os profissionais disponíveis para o desenvolvimento de suas atividades. Não adianta generalizar e dizer que em toda instituição eu vou ter um enfermeiro do trabalho, um técnico e um médico do trabalho, tá? Então, mesmo o tempo de atuação, a estrutura, isso varia muito de empresa para empresa, tá? O modelo de organização dessa medicina do trabalho, enfermagem do trabalho, é interno, integrado, englobando os dois setores que contemplam o nível de gestão de risco dos profissionais. Então, foi o que eu disse. Não adianta dizer que tem 24 horas de uma medicina e enfermagem do trabalho, porque isso vai muito de acordo com os riscos, funcionamento da empresa e legislação vigente, tá bom? A medicina do trabalho é a única responsável pela avaliação de aptidão para o trabalho, efetuar a ligação com os trabalhos, com todos os gestores, trabalhadores e demais áreas da empresa, tá? De forma a adaptar o trabalho às capacidades do trabalhador. Então, ou seja, existem algumas restrições para o trabalho que o médico terceiro coloca lá. O profissional não pode trabalhar com peso, tem uma carga de peso máxima de 10 quilos. Aí o trabalhador pega esse relatório, enfim, esse atestado, traz para a medicina do trabalho, o médico do trabalho vai avaliar e dizer se ele está apto ou não e restringir ou não as atividades dele de acordo com a atividade que ele realiza, tá bom? Ainda é o médico do trabalho que faz a admissão, o exame médico admissional, os periódicos, exames ocasionais, né, relacionados à prevenção, investigação e tratamento precoce de algumas doenças profissionais e acidentes de trabalho, tá? Esse mesmo médico do trabalho, ele pode prescrever alguns exames médicos, medicamentos e fazer o acompanhamento do trabalhador, tá bom? Junto com a agente que é da enfermagem do trabalho, tá bom? A medicina também é a única responsável pela avaliação do desligamento do trabalho dos funcionários quando em processo de admissão, seja ele voluntário ou seja ele uma demissão desde justa causa ou não, mas um desligamento. É o médico do trabalho que vai fazer o exame médico demissional, tá bom? Quanto a gente da enfermagem do trabalho, então, a gente vai fazer
junto ao médico do trabalho, colaboração em consultas médicas com controle dos sinais vitais, por exemplo, o destro e algumas outras rotinas que são exclusivas da enfermagem, tá? Educação para a saúde, implementação de programas como a vacinação, então, as empresas obrigatoriamente têm algumas ligações com a Secretaria de Vigilância Sanitária, e aí a medicina do trabalho vai pedir vacinas da gripe, vacinas de difteria e tétano, né? Vacinas contra a Covid-19, por exemplo, e aplicar nos trabalhadores da saúde, tá? Ou outros trabalhadores, enfim, mas basicamente são trabalhadores da saúde. A enfermagem ainda faz a gestão de medicamentos, materiais de uso clínico, por exemplo, PA, o destro e por aí vai. E ligação para seguro, caso o funcionário tenha direito referente a acidente de trabalho. Então, se um funcionário tem assina algum documento dizendo que ele tem o seguro saúde em caso de acidente de trabalho, é o profissional da saúde, da enfermagem do trabalho, que vai fazer essa ponte, acionar o seguro e pedir os benefícios para o trabalhador, tá? Algumas definições importantes que a gente tem que saber e que são muito utilizadas no nosso dia a dia, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, então é ele que faz algumas normas, legislações, é ele que faz visitas de inspeções nas condições de trabalho, seja por rotina ou de denúncia. Então, o que é muito comum em tempos de pandemia, algum funcionário denunciar que eu não tenho eu não tenho EPI, né? Eu não tenho luva, eu não tenho máscara, eu não tenho avental. E aí essas denúncias acontecem para o Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho vem, assim como o Ministério do Trabalho vem quando eu estou obrigatoriamente eu tenho que notificar algum acidente de trabalho, e aí teve um acidente, outro acidente, aí o Ministério vai dizer, opa, peraí, tem alguma coisa errada na empresa, eu preciso ver o que está acontecendo. E aí eles vêm e fazem essa inspeção e vê as condições de trabalho, tá? SESMIT é uma outra definição muito importante, que é o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, que é onde a gente se insere enquanto enfermagem do trabalho, tá? O SESMIT vai fazer a promoção da saúde e proteção da integridade física do trabalho no seu local de trabalho. A gente trabalha muito em conjunto com o engenheiro e o técnico em segurança do trabalho para ver tanto as condições de trabalho, o uso dos EPI, se está certo ou não, tá? Realização de visitas, né, dessas rotinas para verificação dos locais de trabalho, notificação do TEM referente aos acidentes de trabalho e a abertura do CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, seja ele de transporte, quanto é o deslocamento, né, da casa até o ambiente de trabalho, quanto dos acidentes dentro do ambiente de trabalho. O SESMIT faz a análise, acompanhamento e a notificação para o Ministério do Trabalho. Se a gente está tendo muito acidente de trabalho referente a biológicos, por exemplo, alguma outra coisa, a gente tem que notificar, tá bom? E o Ministério do Trabalho, quanto mais eu notifico, maior é o risco e maior é a chance deles realizarem a visita de inspeção dentro da empresa por conta de acidente de trabalho. E isso é uma coisa que eu vou garantir para vocês, que não é o que a gente quer, tá bom? Muito pelo contrário, a gente trabalha muito mais com uma prevenção do que acontecer e resolver o problema depois, tá? PCMSO, que é uma definição da NR7, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, que é uma norma regulamentadora número 7, também definida
pela portaria 24 de 94, que fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, tá? O que é o PCMSO? Toda empresa tem que ter um programa de promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores, tá? Ou seja, eu vou mapear e diagnosticar os possíveis agravos à saúde do trabalhador, né? Ou de doenças relacionadas à profissão, com danos reversíveis ou irreversíveis, dos riscos de saúde e de trabalho, tá? E eu vou mapear tudo isso e dizer, ó, o que eu posso fazer para prevenir ou não a saúde desse trabalhador, tá? Diante dessa análise, eu posso definir, olha, eu vou fazer exames médicos de 6 em 6 meses, eu vou fazer tais ou tais exames para prevenir. Então, por exemplo, se o profissional está exposto à radiação, de em quanto tempo eu vou fazer essa análise e os exames de hemograma, por exemplo, relacionado à radiação. O profissional está exposto a inalatório, de quanto em quanto tempo eu vou fazer esses exames, tá? E isso é feito com base no PPRA, que a gente também vai ver nas próximas aulas, para que serve, como que funciona, e todas essas análises de risco, não só comigo, como também com os outros professores, tá? O PPRA é definido pela NR9, pela portaria 25 de 94, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Toda empresa tem que ter, ou seja, eu tenho que identificar não só os riscos aos profissionais, mas os riscos ambientais, tá? Eu sou presidente da Comissão de Resíduos de Saúde, que é o PGRSS. Isso tem muito a ver com os riscos ambientais, então a gente tem que prever tanto os riscos para o profissional quanto os riscos ambientais e gerenciar os resíduos de saúde. Isso está muito integrado com a gente da enfermagem do trabalho, tá? Então, a gente visa, além da prevenção da saúde dos trabalhadores, coleta e análise dos riscos ambientais, e o PPRA, que é o que vai definir as estratégias de definição do PCMSO e aquilo que eu vou fazer por cada trabalhador, tá? Então, PPRA, eu vou ver higiene ocupacional, os riscos físicos, químicos, biológicos, a segurança de trabalho, e o PCMSO, que é o que a gente vai ver para frente, então, exame médico admissional, periódico, demissional. Quando eu tenho uma mudança de função, eu vou fazer um novo exame. Quando eu retorno do trabalho por um afastamento após 3 dias, então, algum atestado acima de 3 dias, o médico do trabalho tem que me avaliar, e envolve toda a medicina do trabalho. E o ASO, que são os exames médicos. Então, o PPRA com o PCMO tem a integração através desses exames médicos, e é o que vai definir o que eu vou fazer ou não pelo trabalhador, tá bom? CIPA é um outro termo que envolve muito a gente da área de enfermagem do trabalho, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Obrigatoriamente, ela é prevista em lei, então ela tem que ter representante dos empregados e do empregador. Dos empregados é por votação, através de um ano, todo ano, a gente tem que ter essa votação. Então, os próprios trabalhadores elegem os empregados pela CIPA, e o empregador tem por obrigação também definir os empregados, tá? Quem é votado pela CIPA tem estabilidade de um ano durante a vigência da CIPA e um ano após o término da vigência, antes de poder ser mandado embora sem o pagamento de todos os benefícios. Tem que observar a CIPA, né, e relatar condições de riscos aos ambientes de trabalho, solicitar medidas para reduzir
e até eliminar os riscos existentes, preservar a integridade física dos funcionários. A CIPA, ela é estabelecida pela NR5, que vocês vão ver com outros trabalhadores. Ela é obrigatória a todas as empresas com mais de 20 funcionários, então a gente vai ter que fazer, desde que eu tenha 20 funcionários, obrigatoriamente eu tenho que ter a CIPA. A CIPA tem por obrigação organizar a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, e aí podem ser feitas palestras, podem ser feitos controles de pressão, de décimo, para identificar algumas doenças no trabalhador antes que ele desenvolva uma forma mais grave, né? Treinamentos para orientar e conscientizar esses funcionários em relação à prevenção de acidentes e doenças no trabalho, tá bom? Outro termo que é muito comum para a gente é o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio de Trabalho na Indústria da Construção. Então, uma coisa, para quem for trabalhar na construção, isso é muito específico, que é da NR18, né? Que a gente vê as condições de segurança durante o desenvolvimento da obra, o que a gente pode fazer prevendo os riscos de acidente, da mesma forma que a CIPA, acima de 20 trabalhadores, eu tenho que ter a PCMAT, e aí a gente vai acompanhando os projetos de execução das proteções dos EPCs, de acordo com cada evolução, cada etapa da obra, tá? EPI é um termo mais comum para a gente, que é equipamento de proteção individual, que é todo dispositivo de uso individual de fabricação nacional ou estrangeira, destinado à nossa proteção, tá? Ele é regulamentado pela NR6, então a gente vai ver ao longo da disciplina os tipos de EPIs que a gente usa, tá? Utilizado para proteger a integridade física e minimizar danos, e adequado ao tipo de risco existente a cada atividade, né? Estar em ótimo estado de conservação e não expor os usuários aos perigos do ambiente por falha de um produto, tá? O EPI pode ser para proteção de cabeça, então capacete, capuz, balaclava, que é, né, aquela proteção de frente. Proteção dos olhos e face, então os óculos de proteção e as máscaras, né, muito comum hoje em dia. Proteção auditiva, então protetor auricular, abafador de ruído, que é aquele como se fosse um protetor auricular, mas que protege a orelha toda. Proteção respiratória, que são os respiradores, aquelas máscaras especiais. O protetor de tronco, que é o colete. As luvas, braçadeiras, os membros inferiores, que são os calçados de segurança, e as calças. Então, isso vai muito de acordo com a atividade desenvolvida. O EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, então depende muito do ambiente de trabalho, vai eliminar os riscos ambientais de acordo com o PPRA, eles estão previstos na NR9, tá? Servem para proteção dos riscos ambientais de maneira coletiva, então eu posso partilhar esse EPC, e é eficiente para eliminar os riscos antes mesmo de estabelecer o uso de EPI. Então, placa de sinalização, sensor de presença, cavalete, fita de sinalização, chuveiro lava-olho, sistema de ventilação e exaustão, proteção contra ruídos e vibrações no ambiente e não individual, sistema de iluminação de emergência. Um bom exemplo é aquele colete, o protetor de chumbo, né? O pumbrífero, que a gente coloca aquele protetor quando a gente entra numa sala onde está tendo radiação, tá?
Esse aqui é o modelo da Fiocruz, que tem na apostila de vocês, que vocês podem consultar, tá? Vai de acordo com a atividade de cada um, né? Mas, de qualquer forma, tudo aquilo que a gente viu na legislação, a gente tem que estar de olho, tá? A gente vai ver exames que são feitos e tudo mais também, tá bom? Espero que tenham entendido um pouco mais de EPI, EPC, da legislação, e a gente vai entrar mais a fundo nesses conceitos nas próximas aulas. Dúvida, estou à disposição. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.